Futebolaço, eu sou o Dieguinho. Bom, galera, tá entrando no ar o nosso segundo vídeo desta terça-feira. Vídeo muito importante. Prometo fazer uma análise aqui bem interessante da entrevista do Paulo Brax e elucidar alguns pontos na cabeça de vocês, que algumas coisas eu já tinha mais ou menos noção, mas depois da coletiva eu reassisti a entrevista já 3 vezes. Eu acho que as ideias estão bastante organizadas na minha cabeça. Eu quero te ajudar a organizar como deve funcionar o planejamento do Vasco para a temporada de 2023, beleza? Dito isso, vou pedir para você deixar um dedo no like, que ajuda a gente bastante. Se for novo no canal, já se inscreve, ativa o sininho das notificações e segue a gente lá no Instagram. Ó, parada é a seguinte: Copa do Mundo pegando fogo, hoje mais uma zebra, nosso Portugal aí ganhou hoje bem aí da equipe da Suíça, mas a Espanha tropeçou contra a Marrocos. E quem tá apostando na Stake.com, a odd da Stake tava surreal. Você fez muita grana se apostou na classificação de Marrocos. A Stake.com é uma das maiores empresas de apostas do mundo aí, paga muito bem, patrocinadora do Everton na Inglaterra, do UFC, as odds são muito boas. Você pode usar meu cupom promocional Futebolaço e você ganha bônus aí no seu primeiro depósito. Stake.com, parceira do canal Futebolaço. Além de futebol, você tem NBA, você tem tênis, jogos de cassino online, o que não falta aí é opção. Stake.com, parceira do canal Futebolaço. O link tá aí, ó, na descrição do vídeo, no primeiro comentário fixado. Bom, galera, a situação, olha, é a seguinte, vamos lá. Prometo tentar te ajudar a organizar as ideias na sua cachola. Bom, nessa parte da entrevista que eu vou trazer para vocês, primeiro o Paulo Brax inicia falando a respeito da questão da expectativa criada na cabeça do torcedor para a temporada. Agora o Vasco vai virar. Pô, o Josh lá falou que o nosso orçamento vai similar ao Flamengo. Isso é um papo pro próximo vídeo. Mas enfim, vamos tentar resumir a situação. Criou-se uma expectativa muito grande para a temporada de 2023, já para as contratações. E o Paulo Brax vai comentar essa situação dessa expectativa criada. E ele tirou um pouquinho até o time dele de campo. Ele falou, ó, essa expectativa foi criada, mas não foi por mim, não. E inclusive ele falou, também não respondo pela empresa. Porque o Josh Wander comentou aquela situação lá do Flamengo. Então ele vai comentar primeiro esse anticlímax até que está gerando agora, porque a expectativa estava muito alta e agora o negócio deu uma queda. Segundo, ele vai pincelar, mas eu retorno a esse assunto no próximo bloco, porque ele é a escolha do Maurício Barbieri e já adianta aqui, ó, prioridade do Vasco para o ano de 2023 é Campeonato Brasileiro e Copa do Brasil. O estadual vai ser laboratório. Ele não falou, mas estou eu bancando aqui. Ficou muito nítido isso na entrevista dele. Tanto é que eu vou chegar no tema agora, pré-temporada. A gente está agoniado, pô, o Carioca começa dia 15, o Vasco não anunciou um jogador, hoje anunciou o técnico e o coordenador técnico. Por quê? O Paulo Brax vai dizer nesse trecho aí que, na visão dele, pré-temporada do Vasco vai iniciar em janeiro. Tem jogadores ainda com contrato com o Vasco até o final de dezembro. Terá representação agora dia 12. O Vasco vai para os Estados Unidos, fica lá do dia 14 ao dia 21, vai jogar esse torneio na Flórida. Inclusive o Vasco está levando muito a sério essa ida para a Europa. Se vocês perceberam, naquele banner que fica atrás da entrevista coletiva, tá lá, Flórida 2023 e um coqueirinho. O Vasco mesmo no seu Dropbox tá fazendo divulgação da competição e o Vasco vai usar o Carioca de laboratório. E a ideia, eu vou deixar ele mesmo contando essa situação da montagem do elenco, é ter um elenco praticamente pronto para o início do Brasileiro, que é 15 de abril. Então, qual é a leitura que eu já faço aqui já de imediato e vou deixar vocês com o Paulo? Primeiro, os reforços vão chegar, alguns agora em dezembro, vai virar o ano, uma galera que tem contrato até o final do mês vai sair do clube, vai vir em janeiro e mais algumas contratações vão chegando. A janela mesmo abre, né, para a Europa em janeiro, a Copa do Mundo acaba agora dia 17, dia 18, sem ser esse domingo agora o outro. Passada a Copa do Mundo, as coisas tendem a dar uma acelerada. Então é isso. E o Carioca vai ser um mero laboratório. Ele vai aproveitar e vai dar até uma cutucada. Eu não acho legal. Tiveram equipes no futebol brasileiro
que iniciaram o campeonato de 40% a 50% do elenco montado, e só lá na janela do meio do ano, que aí trouxe uma galera, acho que nas entrelinhas deu para entender que ele estava usando o Botafogo ali como exemplo. Ele não quer isso, quer ter de 80% a 90% do time pronto para o brasileiro. E aí, lá naquela janela da Europa que abre no meio do ano, que é a principal janela, que é quando acaba os campeonatos europeus, aí dá aquela caprichada, e nessa janela acredito que o Andrei Santos vai sair. Então vou deixar com vocês o Paulo Brax comentando essas situações. Expectativa criada na cabeça do torcedor e que ele não responde pela 777. Escolha do Barbieri, ele fala muito por cima e fala das prioridades do ano. Já tira o Carioca de lado. Vai explicar como vai ser desenhada a pré-temporada do Vasco, por que do Vasco está indo para a Europa, participar daquele congresso lá em Portugal, da reunião lá em Gênova, e também essa internacionalização da marca do Vasco através desse torneio da Flórida, e vai comentar também como deve ser essa montagem de elenco. Com vocês, Paulo Braga. Eu respondo só sobre o futebol do Vasco. Eu não respondo sobre a instituição e nem sobre o grupo. A sua pergunta, eu vou restringir ela ao futebol do Vasco. Você falou em caos. O Vasco era um caos. Esse caos acabou. O Vasco entra em 2023 para competir nas competições que ele vai disputar. As prioridades são o Campeonato Brasileiro da Série A, onde o Vasco nunca deveria ter saído, e a Copa do Brasil. Eu não sou responsável pelas expectativas que se criam. Então, eu não posso responder sobre o que estava no imaginário das pessoas. O que eu digo é, a definição do treinador passou por um processo, passou por estudos, não foi o único treinador com o qual eu conversei, mas ele teve, como eu disse, o suporte do grupo. E não é um suporte de apoiar, é um suporte de trabalho analisado dos últimos 3 anos. E teve o suporte e apoio e decisão do diretor técnico. O que a gente quer para o Vasco ano que vem é um pouco do que foi produzido pelo Red Bull Bragantino nos últimos 3 anos, nos últimos 2 anos. No último campeonato foi o 6º melhor ataque. Em 2021 foi o 4º melhor ataque. Foi o 2º melhor time em bola parada no ano passado. Desculpa, no ano passado. Nesse ano, na Série A desse ano. É uma equipe intensa, uma equipe que procura ser agressiva, uma equipe que procura ser vertical. E é esse o Vasco que a gente quer. A gente quer um Vasco competindo, agredindo, sendo intenso, só que isso leva tempo. Isso leva tempo. A gente vai começar agora uma pré-temporada. A gente representa os jogadores dia 12, mas a nossa pré-temporada oficialmente começa no início de janeiro. O planejamento é de ter cerca de 30 dias de pré-temporada. Nesse meio tempo tem o Campeonato Carioca, que se inicia dia 15 de janeiro. E nós temos uma excursão que é muito positiva institucionalmente para o Vasco, para a marca do Vasco, para o peso do Vasco nos Estados Unidos, para enfrentar um River Plate e um Inter Miami. Voltar a internacionalizar o Vasco, que foi um pouco do que eu também experimentei na minha passagem agora em Portugal, no Congresso em Porto. Haviam 3 clubes brasileiros representados dentro do Congresso, e o Vasco era um. E o único que tem bandeira Portugal no hino era o Vasco. O Vasco precisa expandir suas fronteiras. O que a gente quer para o ano que vem é tudo o que não aconteceu nos últimos 2 anos. Então, essa palavra sua de caos, ela me leva à palavra de sofrimento. O Vasco não vai sofrer mais. Nós vamos trabalhar muito para não haver mais sofrimento. E eu sei que o torcedor do Vasco tem sofrido nos últimos 2 anos. Então, esse é o nosso projeto. Eu não vou falar de competição, não vou falar de colocação. Eu quero que todos analisem o trabalho de acordo com as justificativas e o planejamento que está sendo feito e com base nas decisões tomadas. Vai se analisar o diretor técnico, é livre a análise. Eu não vou medir o trabalho dele como treinador no Vasco, estou medindo agora o trabalho dele como diretor técnico, é um cargo diferente, e que se meçam o trabalho do treinador com a bola rolando, mas com paciência. Com paciência.
Nós temos hoje, sob contrato do Vasco, mais de 50 atletas profissionais. Esse grupo está sendo reduzido. Teremos contratações. Vai ter uma reformulação suficiente para os objetivos que a gente quer na temporada. Então, precisa de paciência. Eu quero ter esse elenco pronto. Eu sei que vocês vão perguntar isso, eu já adianto. No início de abril. Nosso dia 15 de abril é a estreia da Série A. Em abril, nós queremos ter um elenco 80%, 90% pronto e entregue ao treinador, que já vai ter 3 meses de trabalho dentro da filosofia que a gente quer implementar. Então, espero ter te respondido. Bom, como prometido, no segundo bloco agora do nosso vídeo, a gente vai falar a respeito da escolha por Maurício Barbieri e também Abel Braga. Ele trabalhou com ambos os profissionais, um no América Mineiro, outro no Internacional de Porto Alegre, e vai trazer mais detalhes do porquê da escolha de ambos e que, na visão dele, eles se complementam. Então, com vocês, o segundo bloco agora vai ser ele trazendo mais detalhes do porquê da escolha desses dois profissionais. Trabalhei com os dois em contextos diferentes. O Abel, tive a oportunidade de trabalhar com ele no Internacional e, ao lado dele, a gente, por poucos minutos, não seria campeão brasileiro. Então, foi um trabalho que ele estava mais tempo do que eu, de um elenco que não foi montado por mim e que a gente esteve muito próximo de uma glória que é ganhar um campeonato brasileiro. Num contexto de treinador, não no contexto agora de diretor técnico. E desde a minha saída do Internacional, desde a saída dele, depois da minha, a gente nunca deixou de se falar. Ele não deixa de ser um conselheiro dentro da minha carreira. Eu me fio muito nas pessoas experientes dentro do futebol. O futebol ele nos ensina demais. Já o Barbieri, se fosse analisar o trabalho meu e dele no América, a gente não estaria trabalhando junto de novo, porque não deu certo. Só que de lá para cá, houve uma evolução desses dois profissionais. Eu sei me avaliar. Eu tenho os meus defeitos e eu tenho minhas qualidades. E, sobretudo, eu tenho a capacidade de olhar para 2018, 4, 5 anos atrás, e ver qual profissional que eu era e qual profissional que eu sou hoje. Da mesma forma, o Barbieri. O Barbieri evoluiu muito como treinador, eu evolui muito como diretor executivo. E o que me dá a convicção de que o nome é um nome correto é essa análise das últimas 2, 3 temporadas, conjugado ao que a gente quer para o ano que vem. E essa dupla, eu quero também que a torcida e que vocês entendam como uma balança. O que um não tem de maestria, o outro tem. O que um outro não tem dentro de campo ou fora de campo, o outro vai completar. Eles se complementam. Eles se complementam. E isso pesou muito na escolha, para eu ter ali do meu lado, na parte técnica, que eu respeito muito a parte técnica, não sou treinador, não é a minha área de gestão, mas eu preciso ter ali do meu lado pessoas que vão se complementar. Vai ter cobrança entre eles, vai ter exigências altas entre eles, e eu estou muito satisfeito com essa dupla, com essa dobradinha, com esse trio, que eu estou no meio. Bom, galera, para finalizar, o ponto alto para mim da entrevista, talvez, eu fiquei por último e é uma pergunta que eu acho que era super, hiper, mega pertinente, que é a questão da comunicação. Tudo isso que eu expliquei para vocês aqui, na minha cabeça faz sentido. O Carioca não vai ser considerado como algo importante. A pré-temporada vai rolar do dia 1º de janeiro a 31 de janeiro. Agora, esse mês de dezembro para chegar alguns jogadores, fazer exame, né, ver com quem vai contar, não vai. Vai ter mais algumas conversas com o Maurício Barbieri. Alguns jogadores já serão apresentados. Tem obras no centro de treinamento. Viaja-se para fora do país. Inicia o campeonato com um time alternativo. Depois vai colocando os titulares lá para a entrada já do mês de fevereiro. E em abril, né, vai continuar contratando jogadores, entrosando, entendendo o perfil. E aí para abril inicia o brasileiro. Pimba, time montado. Agora tá claro, mas antes não tava. O campeonato acabou dia 6, hoje é 6 de dezembro e pela primeira vez
o Paulo Brax venha a público falar algo sobre o futebol. E o que todo mundo tava chiando nas redes sociais, nos grupos de WhatsApp e por aí vai? Pô, o Vasco não se posiciona, o Vasco não fala nada, tem um mês, não tem uma comunicação, não tem um treinador, não tem jogador, com que time vai jogar o Carioca dia 15? Agora eu já entendi que eles estão um pouco se lixando pro início do Carioca. Vai botar um time alternativo lá, se pá até com um misto aí de jogadores do Sub-20. Outro tópico, por que eles não explicam, não traz mais detalhes? É algo novo, caramba. A gente entende e a gente clama por profissionalismo, a gente vai aplaudir o profissionalismo, mas como é algo novo, me explica primeiro. Eu, na minha cabeça, Diego, antes de eu até deixar a pergunta e a resposta do Paulo, eu acho que poderia ser feito o seguinte: ou logo assim que encerrou a classificação contra o Ituano, ou posterior, porque o Luiz Melo não deu uma entrevista, o Paulo Brax poderia fazer assim, ó: galera, sei que a expectativa de vocês está muito alta, acabou a Série B agora, o Vasco hoje, graças a Deus, é uma SAF, como eu afirmei para vocês após o pós-jogo, inicia-se uma nova era, mas o Vasco vai ter o Campeonato Carioca aí como uma espécie de laboratório, e a situação é a seguinte: nesses próximos 30 dias ocorrerão uma série de reuniões. Eu estarei indo à Europa para participar de um congresso, fazer uma reunião com a 777. Estamos pensando em internacionalizar a marca do clube. Tem uma expectativa da gente fechar um torneio internacional para o Vasco disputar. Tá bom? A gente vai, na volta vamos anunciar treinador, quem sabe os primeiros reforços. Tem uma Copa do Mundo no meio, o mercado geral vai ficar parado. Ele podia ter comunicado tudo isso, cara. Não digo que depois do jogo do Ituano, que a adrenalina tá lá em cima, mas 2, 3 dias depois, ou ali quando o Luiz Melo deu a entrevista coletiva. E aí, cara, esses 30 dias já estaria todo mundo ciente do que ia rolar. Ele chegaria hoje para a coletiva: então, galera, ó, prometi a vocês que ia acontecer X coisa, ó, realmente aconteceu isso, ó, o treinador hoje é o Maurício, o coordenador é o Abel, só vamos anunciar os jogadores, já tem jogadores contratados, mas até por questão de ética, primeiro o treinador, logo na sequência a gente anuncia os jogadores. Pô, cara, estaria todo mundo entendendo. E a minha pergunta pro Paulo Brax foi nesse sentido. Falei, é um processo novo para você, pra gente, jornalista, pro torcedor, pros funcionários do clube. Tá todo mundo entendendo esse modelo novo. Como é que vai ficar essa comunicação? E pra minha surpresa, e zero constrangimento pra mim, tá? Teve uma galera que eu vi, tomou uma invertida, não sei o quê. Cara, a minha função como comunicador e jornalista ali na coletiva é prestar um trabalho social. Eu não faço pergunta pra mim. É pro público, é pra quem tá assistindo na Vasco TV, é quem vai assistir aqui depois, é pra você, torcedor, que vai ver em outros veículos. A pergunta é em cima da tua agonia, e tiro eu a minha capa de apresentador do Futebolaço Vasco aqui, ou podcast, como Dieguinho, torcedor também, o que o clube vai comunicar pra mim? Foi nesse sentido a pergunta. E aí eu já dou um spoiler aqui, ele fala que o Vasco não é Big Brother. Como se os jornalistas fossem fofoqueiros que quisessem saber o que está acontecendo no público para passar para vocês. Enfim, acho que a resposta do Paulo Brax foi lamentável, inclusive na minha visão, soou para muita gente até como arrogância e soberba, que na mesma resposta ele ainda diz assim: bom, a gente ainda está vindo aqui a público a passar, a gente poderia nem estar falando para vocês o que de fato está acontecendo e só tocar o nosso trabalho, mas como eu acho pertinente e importante, a gente está vindo aqui. Paulo, a gente teve um exemplo recente do Alexandre Pássaro aqui, e essas posturas no médio e longo prazo acabaram sabotando a passagem do Alexandre Pássaro aqui. Longe de mim torcer para que seu trabalho não vingue no Vasco, longe disso, mas eu acho que você foi bem deselegante, para ser mais comedido na tua resposta. Eu acho que você faltou com respeito não com a minha pessoa, longe disso. Tô ali só fazendo meu trabalho social, que é fazer uma pergunta pro público, mas com a torcida do Vasco, porque a pergunta era pelo questionamento do torcedor. E quando você fala que o Vasco não é um Big Brother, você de forma alguma faltou com respeito comigo, mas eu acho que com milhões de pessoas aí que estavam agoniadas aí para ter o retorno do clube. Então eu vou deixar com vocês a fala do Paulo Brax a respeito dessa minha pergunta como a SAF vai fazer essa comunicação com o torcedor que não está acostumado com todo esse sigilo, esse suspense, etc. Confere a resposta do Paulo aí. Cara, o Vasco não é Big Brother.
quando eu venho a público dizer para vocês, e sobretudo para a torcida do Vasco, desse cronograma de 30 dias, nós estamos passando o que está acontecendo nos últimos 30 dias de Vasco. A gente poderia nem passar. A gente poderia simplesmente trabalhar, que é o que a gente faz todos os dias. Mas acho pertinente e acho positivo explicar e justificar o que está sendo feito. E para dizer a frase que eu disse para o seu colega, não teve nenhum dia de atraso. É uma nova cultura? É uma nova cultura. É um novo modelo? Sim. Mas nós estamos em competição? Não. Nós estamos em dezembro, início de dezembro de 2022. Nosso primeiro jogo oficial é daqui a mais de 30 dias e no Campeonato Carioca. Não passa pela minha cabeça alguém interpretar que a gente não está com um planejamento bem desenhado e dentro dos cronogramas que a gente rascunhou, desenhou e vai operar. É novo um orçamento minucioso da forma que ele teve que ser feito. Realmente é novo, sim. Mas é profissionalismo. É o que muita gente bate no futebol brasileiro há muitos anos, que a gente precisa de profissionalismo. E esse profissionalismo chegou no Vasco, desse projeto de médio e longo prazo. Uma nova realidade, uma nova era. E eu tenho certeza que daqui a um ano o torcedor do Vasco já não vai mais achar diferente esse planejamento. É o primeiro. É a primeira janela. É o primeiro ano da SAF e o primeiro ano dessa nova gestão. Então eu entendo como natural também. Bom, galera, é isso. Essas eram as informações que eu tinha para trazer para vocês nesse vídeo. Eu peço desculpa aí. A câmera tá gravando, ela tá levantando. Deu um probleminha na borrachinha aqui, ó, que fica aqui embaixo. Mas é isso. Espero que vocês tenham entendido. Deixa a opinião de vocês aqui embaixo nos comentários. É isso. 1, 2, 3, futebolaço, tamo junto, família. E amanhã cedinho, por volta de 5 da manhã, eu chego com mais informações. Valeu, fui!